Onde e quando isso começou? Isso começou por volta das 5, 6 horas da tarde, lá no Equador, na rede de televisão Equagol. Eles fizeram uma matéria na televisão lá, no programa Equagol, que a sede da final da Libertadores, isso que a gente já tinha trazido aqui, que lá o avanço da violência na cidade poderia fazer mudar a sede. Aí muita gente ficou chateada que estaríamos trazendo aí mensageiro do apocalipse. Pois é, mas a gente conversou com autoridade, a gente trouxe áudio aqui de autoridade, né, secretário de futebol, da Federação de Futebol do Equador, falando que não ia mudar. A gente conversou com fontes ligadas ao Alejandro, presidente da Conmebol, também falou que não ia mudar. E a gente foi atrás de informação hoje. Eles continuam negando, tá? Temos aí também dirigentes, né, em off, falando com a gente que o Flamengo não recebeu nenhuma informação sobre mudança, dizem que é 0,0001% de chance de mudar, dizem que é quase que impossível mudarem essa final de local, que já está tudo prometido, inclusive empresas que fazem logística, que fazem tudo já toda organizada e não mudou absolutamente nada, tá? Então a notícia do Equagol, do programa lá de Guayaquil, lá do Equador, é que a Conmebol avaliaria, no decorrer desse dia, nessa sexta-feira, a possibilidade de mudança para Montevidéu, sede da última final entre Flamengo e Palmeiras. Acontece que eu conversei com fontes ligadas à Conmebol que me falaram, olha, não estão cogitando ainda, né? Mas está incomodando muito o fato de poucos ingressos, da procura muito pequena por ingressos, tanto para a torcida do Flamengo, menos ainda para a torcida do Atlético Paranaense, menor ainda para cidadão nascido, né, torcedor nascido no Equador. Então, micou o ingresso, a venda de ingresso micou completamente. Os caras estão assustados, com medo da final da Libertadores ser o maior mico da história. A maior prova de que jogo único em capitais que não tem nada a ver não funciona aqui na América do Sul, já que não tem trem, a logística não funciona bem, não tem malha aérea boa, não adianta, é tudo caro, não adianta, você vai jogar para ninguém ver, somente para televisão transmitir. Então, a questão é essa, isso tudo está incomodando os caras, eles não assumem, tá? Eles negam isso. Agora, o que essa mesma pessoa me falou existe a possibilidade de outros 2 países, além do Uruguai e Montevidéu. Fala assim, Colômbia, tá? E aí deve ser Bogotá ou alguma outra localidade na Colômbia que tenha um bom estádio, né? E fala-se também no Brasil, né? Acho que aí para você mudar em cima da hora, você tem que mudar para o Brasil, que é o país da onde são os 2 times. Você vai conseguir lotar o estádio. Olha, o Marcos Braz, segundo a ESPN, disse que vai ter a janela mais forte do que a que trouxe Vidal e Cebolinha e conta qual estrela está na pauta, tá? Ele falou que com certeza o Flamengo fará uma janela ainda mais forte. Sim, o nome do Oscar estará nessa pauta até quando for o retorno dele oficial para a China. Deixar claro que ele tem 2 anos de contrato, deixar claro que renova. Ele falou isso pra gente aqui também no canal Paparazzo Rubro-Negro. Há pouco tempo, é dificílimo, é um jogador adaptado, os chineses têm dificuldade enorme com os brasileiros e não foi o caso dele, que está desde 2017. Cara, ele falou que é desejo o Oscar, né, e que ele já tinha falado isso pra gente, né, que a próxima janela pode ser ainda mais forte. Foi inclusive comigo lá e com a Isabelle Costa, falou também com o David Sharp no Antenados na Jogada, que o Flamengo, sendo campeão mundial, né, o Marcos Braz falou que vai atrás de contratações aí mais fortes, né, o Flamengo vai buscar aí mais três contratações e ainda mais um galáctico, né? Ele falou isso, a gente já tinha falado aqui no canal, inclusive, que o Braz deixou isso claro,
que o Flamengo passando aí para o Mundial, né? Inclusive vai utilizar isso, o título da Libertadores iria utilizar isso para renovar com o Rodinei, tá certo? O Gabigol foi punido aí pelo STJD, tá? Na verdade, ele podia pegar até 3 jogos de punição e ele pegou um só por aquele chutar a bola contra um dos jogadores adversários. Aquilo que eu falei que ele só quis sair jogando rápido, ele foi expulso, tomou o segundo amarelo. Ele poderia ser punido até por mais jogos, por ter tentado acertar o adversário, mas ele foi suspenso por um jogo só e já cumpriu. Segundo o Rodrigo Dunch, eu conversei com o Rodrigo Dunch, o Gabigol já cumpriu a punição, tá certo? Também falar aqui que a gente teve o Mauro César Pereira reclamando do Rodinei, né, rapaz? Que loucura, né? Muita gente falando que o Rodinei tava mais gordo. Eu só queria passar aqui, ó, com os 2 gols sobre o Fortaleza. O Gabigol atingiu a marca importante. Ele chegou aos 103 gols marcados no Campeonato Brasileiro, ultrapassou a marca do Pelé na competição. Muito importante a gente trazer isso aí, informação aí muito legal. E uma notícia chata aí, cara, que o Flamengo informou que o Eric Pulgar, né, o Pulgar, se reapresentou no CT Ninho do Urubu com uma lesão após voltar dos amistosos da seleção chilena. O volante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e já iniciou o tratamento no CT. Cara, é o que eu falo, né? Viaja para se apresentar à seleção, joga pelas seleções. Essas convocações, a gente torce muito, né? A gente torce muito pela convocação dos jogadores, pro bem dos caras, mas é sempre assim, sempre volta machucado, é uma loucura. Então o Mauro César falou sobre o Rodinei, disse que ele deixou espaço pro Pedro Rocha marcar. Ele fala que o lado direito da defesa do Flamengo é o mapa da mina. Rodinei nem aparece no lance, deixa o setor aberto e vai embora para frente. E que tal a maneira como o Pedro Rocha driblou o Léo Pereira, hein? Pô, nem fala, né, Mauro? Bote todo errado do Rodinei lá no meio e contra-ataque do Fluminense pelo seu setor. Pênalti. Nessas horas, os fãs do limitado jogador não percebem a falha e, consequentemente, não entendem as críticas ao seu desempenho defensivo. É mapa da mina. Sempre. Observe durante o desenvolvimento do lance a não participação de Rodinei. As finais vêm aí. Ô Mauro, eu falei que a minha preocupação agora também, além do Rodinei com o Léo Pereira, né, que teve boa fase aí, mas que já entregou a paçoca na final do Carioca contra o Fluminense. Então a gente fica sempre com a preocupação e torcendo que eles realmente, como falam pra gente, estejam focados